Sejam bem-vindos à IASEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Fiquem connosco durante a próxima meia hora. Mariana Pineda é um hino à liberdade e ao amor. A peça de teatro, originalmente escrita por Federico Garcia Lorca, está em exibição até ao dia 15 de dezembro no Teatro Estúdio da Bonifrates, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra. Com a encenação de João Maria André e inserida na programação dos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, Mariana Pineda, peça e personagem, são também um hino à resistência de que se faz a revolução. E a menina? Borda e borda lentamente. Vi pelo buraco da fechadura. Fio vermelho entre os dedos. Parecia a ferida de uma lâmina no ar. Tenho tanto medo, nem me digas. Será que se sabe? Para já em Granada não se sabe. Por que borda essa bandeira? Diz ela que a obrigam os amigos liberais. Sobretudo Dom Pedro. E é por eles que ela se expõe àquilo que eu nem quero pensar. Oh, que dia tão triste em Granada, e que as pedras fazia chorar, quando viram morrer Marianita, lá na forca por não denunciar. É uma peça que é, por um lado, uma história de amor, mas também é uma história de liberdade e de amor à liberdade. É uma história de resistência, uma história a que o próprio Garcia Lorca chamou um romance popular e que lhe evocava muito histórias e canções que ele ouvia na sua infância e que, no fundo, se traduz num romance, numa história sobre uma heroína da Revolução Liberal ou das Revoluções Liberais em Espanha, que foi condenada à morte por não denunciar a conjura dos liberais e por ter bordado a bandeira que foi a bandeira dos liberais. Está na hora, não parece? É sempre hora de calar e viver com alegria. Conhece a sentença? Conheço. E então? Penso que é mentira. Tenho um pescoço muito curto para ser justiçada. Além disso, é formoso e branco. Ninguém lhe vai querer tocar. Mariana. É uma história que tem muito a ver ainda também com o tempo que vivemos, na medida em que atualmente estamos a comemorar os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal. Estamos a comemorar os 200 anos das Revoluções Liberais também em Portugal, da Revolução Liberal em Portugal, e, portanto, trata-se de uma peça que, no nosso entender, tem plena atualidade. Ofereço-me toda, inteira, acima coração. Pedro, olha a que me levou o teu amor. Morta, vais querer-me tanto que não poderás viver. Já me vêm buscar. Como um grão de areia sinto o mundo nos dedos. Morte. Mas o que é morte? E vós, que fazeis? Como vos sinto distantes? Mariana. Da investigação que fizemos, a peça só tinha sido representada em Portugal uma vez, tanto quanto sabemos, em 1975, com uma encenação da Fiamma Pais Brandão. E foi um trabalho que demorou um certo tempo, porque é uma peça que tem características especiais. É uma peça que está toda ela escrita em verso, em poesia, em que as deixas, as réplicas, se tornam extremamente difíceis de representar, exatamente para respeitar a poesia e o lirismo que toda a peça tem. O cenário é minimalista na medida em que é constituído apenas por um conjunto de paredes formadas por cortinas. Mas tem uma profunda articulação com o texto na medida em que o texto é muito forte e, portanto, tudo o que nós criássemos que fizesse desligar demasiado a atenção do texto perturbaria a recepção da peça. Eu sou a liberdade porque o amor assim quis. Pedro, a liberdade pela qual me deixaste. Eu sou a liberdade ferida pelos homens. Amor,
Amor, amor e eternas saudades. CO Meets AD é uma iniciativa da Escola Superior de Educação de Coimbra, cujo objetivo é destacar os benefícios de cruzar os conhecimentos e competências de diferentes cursos da ESEC. Este encontro propõe uma viagem à história de marcas e a reflexão sobre a importância das palavras e da ilustração na construção de publicidade e embalagens icónicas. Iniciativas CO Meets são encontros que nós julgamos pertinentes entre o curso de Comunicação Organizacional e outros cursos selecionados aqui na Escola Superior. Nós queremos com isto, obviamente, mostrar a transversalidade do curso de Comunicação Organizacional, mostrar como está presente em outras atividades e em que, no fundo, vamos todos trabalhar em equipa quando forem para o mundo profissional. Esta iniciativa está relacionada com comunicação organizacional e, como a temática era as marcas, acharam por bem convidar este ano o curso de Arte e Design. Pronto, como era uma temática do meu interesse e que eu também trabalho dentro da área do design gráfico, achou-se que seria uma boa parceria falarmos sobre a ilustração na embalagem, a evolução da ilustração ao longo dos tempos e depois a relação com as marcas e com os produtos que são vendidos desde os primórdios, digamos assim, desde os anos 20, 30 e as embalagens desde essa altura até agora. A Associação Museu foi convidada para vir cá fazer esta exposição que está inserida num evento que é Marcas com Arte. Marcas com Arte porquê? Porque nesta exposição temos aqui alguma publicidade em que temos essencialmente ilustrações. Portanto, a publicidade vivia essencialmente da ilustração. Temos aqui representadas também algumas marcas icónicas portuguesas, algumas já não estão no mercado, como por exemplo a Sidla, que foi uma marca de comercialização de gás e foi uma marca muito relevante à época e que nos deixou um legado do ponto de vista de publicidade fantástico. Temos ilustrações aqui de um grande ilustrador, que é o Gabriel Ferrão. Temos também aqui algumas embalagens antigas que já não estão, muitas delas já não estão no mercado e podemos, as marcas que ainda estão no mercado, podemos olhar para estas embalagens e perceber um pouco a evolução que as embalagens tiveram. A propósito da comemoração dos 150 anos do nascimento do poeta português Camilo Peçanha, o Museu Nacional de Machado de Castro apresenta a exposição Pintores Poetas, Pintura e Caligrafia na Doação Camilo Peçanha. A exposição apresenta obras de vários centros produtores do sul da China e pode ser visitada até 28 de janeiro.
exposição Pintores Poetas é uma exposição que se insere no âmbito das comemorações dos 150 anos do poeta Camilo Peçanha. Camilo Peçanha doou todo o seu espólio que foi juntando em dois momentos diferentes, duas doações, ao Museu Nacional Machado de Castro. E entendemos que para comemorar os 150 anos deveríamos fazer uma exposição com aquela que penso que é o núcleo mais identitário desta coleção. É o núcleo de pintura e de caligrafia desta coleção que pensamos é o que mais espelha, o que mais nos mostra o caráter de Camilo Peçanha e, sobretudo, esta faceta que é a menos conhecida do poeta, que é a faceta de colecionador, mas que tem, efetivamente, muito a ver com a sua faceta de poeta. E não é por acaso que cerca de 60%, mais de 60% das peças que doou ao museu, num conjunto de 370 peças, mais de 60% são objetos de pintura e caligrafia, ou pintura ou caligrafia. Sobretudo porque o encantamento de Camilo Peçanha pela China se faz através dos clássicos, através dos filósofos, dos poetas. Ele aprendeu chinês e, por isso mesmo, por um domínio tão grande da língua, fez com que ele tivesse efetivamente um conhecimento dos clássicos e com que desenvolvesse este gosto muito especial. A exposição é dividida em três núcleos temáticos, que têm a ver com as tipologias das peças. Os rolos de mão, portanto, o Xujuan, os Zhu, que são os rolos de pendurar, e os Xe, que são os álbuns. Neste caso, dos rolos de mão, temos aqui uma peça que é um fragmento, um primeiro poema de um calígrafo e poeta muito considerado, dos mais famosos no Japão, que é o Wang Shizi. Esta é uma das peças mais impactantes e curiosas da exposição. É uma peça de um artista, aliás, ele tem duas peças representadas aqui, que é o Cavaleiro, que está lá ao fundo também, e que representa o poeta a cavalo, é do mesmo autor, é de Zhu Liupeng. Os seus retratos espelham pessoas comuns, alguma da miséria em que vivia na época, e portanto é por isso. E portanto lá vemos também os selos, tem o selo do colecionador, tem o selo de Camilo Peçanha e tem o selo do anterior colecionador. A ida para Macau é determinante. Nós sabemos desde os primeiros poemas conhecidos de Camilo Peçanha que há um encantamento muito grande pela China e pela arte chinesa, sobretudo, pela escrita também, porque era um grande poeta. Ele dizia que a caligrafia, a escrita chinesa era belíssima. E isso tem talvez muito a ver também com o facto de ele ser o grande poeta do simbolista. Nós, na exposição do museu, optámos por abordar, não do ponto de vista da arte chinesa, mas sim do colecionador, porque este colecionador, e sobretudo por isso, porque é um colecionador muito eclético, e temos desde bronzes a trajes imperiais, portanto, tecidos, pinturas, esculturas, cerâmica, porcelana, enfim, há um sem número de materiais e tipologias nesta coleção. Mas esta coleção de caligrafia e de pintura denotam efetivamente que ele tinha conhecimentos muito profundos da língua e que admirava profundamente esta cultura, e que o conhecimento dele não é apenas um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo de quem gosta mesmo desta poesia e de quem muito se identifica com ela.
para a rubrica Sítios desta semana, convidamos o físico, ensaísta e professor catedrático na Universidade de Coimbra, Carlos Fiolhais. Fomos ao antigo Gabinete de Física Experimental da Universidade de Coimbra, distinguido como Sítio Histórico Europeu, conhecer o local de eleição deste físico português. Integrado no Museu da Ciência, o espaço foi criado pela Reforma Pombalina com o objetivo de colocar a universidade entre as melhores da Europa. Coimbra tem sítios muito ricos e, por vezes, tem também sítios muito ricos que não são muito conhecidos. Escolhi este lugar muito rico, que a mim me diz muito, querendo que ele seja mais conhecido. Estamos no Gabinete de Física Experimental, que pertence ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que é um pouco posterior à Biblioteca Joanina e que não deixa de ser uma verdadeira preciosidade. A Biblioteca Joanina alberga livros antigos. Aqui neste sítio nós temos máquinas antigas, instrumentos antigos de física. O Gabinete de Física Experimental foi fundado com a Reforma Pombalina, portanto pelo Marquês de Pombal, em 1772. Estamos na segunda metade do século XVIII e é uma reforma que varreu a Universidade de Coimbra e destinava-se a pôr em Coimbra e, portanto, no país, as novas ideias. Em particular, as novas ideias científicas. E aqui temos as máquinas que nos permitem experimentar o mundo, as máquinas que nos permitem responder a perguntas que fazemos sobre o mundo. Na universidade passou-se a usar o método experimental. E isso é extremamente importante, porque o método experimental é aquele que caracteriza a ciência moderna, a ciência que temos hoje. Nós temos uma hipótese sobre as leis da natureza e vamos ver se essa hipótese é verdadeira ou falsa, observando, experimentando. E depois quem responde às nossas interrogações é a natureza. E isso aprende-se fazendo, não se aprende lendo nos livros, aprende-se fazendo. Então, o Marquês de Pombal contratou um mestre italiano, Giovanni Dalla Bella, que veio da Universidade de Pádua, que era uma universidade que estava avançada na época, que também tinha e tem uma coleção de antigos instrumentos de física e esse mestre, então, fez aqui as primeiras aulas da nova física na Universidade Portuguesa. O mestre italiano Giovanni Dalla Bella realizava as experiências, as suas demonstrações nesta mesa. Os alunos todos à volta e estamos a imaginar o mestre a tentar maravilhar os discípulos com estas exibições. Por exemplo, sobre esta mesa temos agora uma, podemos chamar de máquina a vapor, a ação e reação. Saindo o vapor d'água, a máquina avança. Um outro objeto extraordinário é uma prenda do imperador da China ao rei português. É uma prenda científica, é um magneto natural que foi apanhado num solo da China e que ali foi montado com aquele aparato todo e que servia para demonstrar as leis de atração e repulsão magnética que foram, enfim, que tinham sido descobertas há relativamente pouco tempo. A ciência nasceu na Europa com a Revolução Científica e foi levada para a China. Portanto, Portugal foi intermediário entre a Europa e a China e este foi um dos grandes momentos da ciência portuguesa. E aqui está uma peça do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, que é de facto uma peça extraordinária, porque junta ciência com arte. E veja-se a preocupação dos artesãos dessa época em tornar a ciência atraente, servindo-se, digamos, da estética. Este equilibrista tem um pequeno ponto minúsculo de equilíbrio. Ele está, diríamos hoje, a equilíbrio, porque o centro de gravidade está mais abaixo
do que o seu ponto de sustentação. Nós conhecemos as peças barrocas das igrejas do século XVIII, há uma famosa custódia do século XVIII, mas por vezes não valorizamos em suficiente medida, digamos, a arte que também se pode fazer colada à ciência. Havia portugueses exilados. Um dos nossos maiores iluministas, estamos na época das luzes, foi João Jacinto Magalhães. Deixou o país, primeiro em França, depois em Inglaterra, mas atingiu lá, digamos, os níveis mais elevados do saber. Entrou na Royal Society, que é a sociedade, digamos, científica mais antiga, e contactou com os maiores sábios do mundo. E ele contactava com as oficinas, encomendava as máquinas, planeava as máquinas e mandou algumas para Portugal. As minhas primeiras aulas de física, eu sou físico, formei-me na Universidade de Coimbra, tive as minhas primeiras aulas de física aqui muito perto, no anfiteatro deste gabinete de física experimental. O mestre era mais moderno, com certeza, mas ainda me lembro, quando entrei na Universidade de Coimbra, aquele choque agradável de descobrir a ciência, que na altura já não era apenas a ciência do século XVIII, era do século XIX, era já do século XX, e portanto de entrar na ciência e aprender a ciência neste sítio antigo. Portanto, sempre que aqui apanho, eu de algum modo faço um regresso ao passado, que é não apenas um regresso ao passado do século XVIII, mas um regresso ao meu passado, há 40 anos, ou 40 e poucos anos, quando comecei a estudar na Universidade de Coimbra. Tal como se vai numa biblioteca buscar os livros às estantes e ler na mesa, iam buscar as máquinas às estantes e experimentava-se com os alunos em redor e demonstrava-se assim as verdades da natureza. E hoje é um sítio histórico. A Sociedade Europeia de Física reconhece este sítio como um dos poucos sítios que são marcos históricos. Porquê? Porque este sítio praticamente está como estava no século XVIII. É, como a Biblioteca Joanina, uma cápsula do tempo. E é isto que este sítio é para mim. É um sítio inspirador, um sítio onde podemos respirar os ares da história, e nós precisamos de respirar profundamente os ares da história para nos podermos projetar no futuro. Terminamos assim o nosso programa, mas marcamos encontro já na próxima semana. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.